Olá, vamos agora ao quadro 1 de nossa apresentação, né? Como os problemas se desenvolvem. Então nós temos um ciclo, né? um caminho, um processo, melhor dizendo, né? Um processo para o desenvolvimento dos problemas. Primeiro começa sempre com as necessidades básicas. Então você tem aí, nessa primeira curva, necessidades básicas de significado e segurança, ok? Essa é a tese do nosso autor. E nós temos uma motivação, né? A motivação é aquilo que nos impele, né? nos leva a determinada ação. E aí nós vamos encontrar pessoas mais motivadas, né, com a vida, pessoas menos motivadas, ou seja, pessoas que têm uma força, né, um desejo pela vida muito intenso. E outras pessoas já são mais, quase que meio mais pessimistas com a vida. Então não desenvolvem muito não tem, né, uma motivação. Isso é bom a gente identificar e ver o porquê, principalmente quando a pessoa tem uma motivação muito baixa, uma força muito pequena para a vida. E aí a gente passa para a crença básica, ok? Então, se eu entendo que para ter significado na vida eu preciso ter dinheiro, essa é a crença básica, ok? Necessidade de significado. E eu acredito, eu creio que vou conseguir isso se eu tiver muito dinheiro, ok? Então essa é a crença básica. Ora, aí eu venho para o comportamento orientado por alvos. Então eu vou estabelecer, se é isso que eu creio, o que eu preciso fazer? Qual será o meu comportamento? Eu vou fazer todo o possível para ter dinheiro, porque é isso que eu creio. E as pessoas podem crer, eu posso ter significado se eu tiver uma esposa muito culta, uma esposa rica, né? Ou um esposo rico. Eu posso, sei lá, é inimaginável as possibilidades, as crenças básicas que nós podemos desenvolver e que aquela pessoa que está nos procurando traz, ok? Então é importante você, no aconselhamento, identificar a crença básica, e aí nós vamos entender o comportamento. Por que a pessoa age daquela forma? Porque está sendo coerente com a sua crença básica, ok? E se o alvo é bíblico, a tendência é você ter uma vida mais saudável. Mas quando o alvo não é bíblico, né, no caso que eu procurei dar um alvo não bíblico, né, a gente não tem significado por ter muito dinheiro. Vamos lembrar da questão básica, né? Nosso significado tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, quando o alvo não é bíblico, aí tem coerência o comportamento. A pessoa começa a buscar, e às vezes a busca não quer dizer necessariamente que seja uma busca pecaminosa. Ele acha que precisa ter muito dinheiro e começa a trabalhar muito, trabalhar. Então ele não rouba, tá? Ele não é uma pessoa corrupta, mas ele se envolve num trabalho. Vai acabar adoecendo e vai conseguir dinheiro, ok? Vai fazer hora extra, né, sei lá o que for, um outro trabalho. Então ele vai ter esse dinheiro que ele crê na sua crença básica, que vai lhe dar significado. Só que essa satisfação, ela é parcial e temporária. Olha o processo, né? Vai para um lado, vai para frente e vai. Ele tem uma satisfação parcial e temporária, porque ele vai ter mais dinheiro, vai de repente comprar determinadas coisas, as quais ele acredita que vai dar significado a ele. Mas é uma satisfação parcial e temporária, porque você vai ter sempre aquela ideia de que não é suficiente, tá? Porque eu preciso ter mais dinheiro para ter mais coisas, para ter mais significado, ok? E aí passa por uma sensação que
sabe aquela sensação de vazio que às vezes a pessoa, quando chega no aconselhamento, passa pra gente? Está faltando algo. Eu sinto que tem um vazio dentro de mim. Por quê? Porque quando o alvo não é bíblico, vai ser sempre, a satisfação vai ser sempre parcial. E sempre vai faltar alguma coisa. Como o Agostinho, né, falou que... Agostinho? Creio que sim. Foi ele que falou que no coração do homem há um espaço, um vazio do tamanho de Deus, ok? Bem, onde pode chegar, né? Pode chegar uma ansiedade, aquela coisa de que tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa errada, estou fazendo alguma coisa errada, e ansiedade, e aí tem a recomendação bíblica, né? Não estais ansiosos por coisa alguma. Mas a pessoa não consegue deixar a ansiedade porque a sua crença é uma crença equivocada, ok? Pode crescer com uma depressão. Nós vivemos um mundo hoje que a depressão é uma das maiores enfermidades, né? Do ponto de vista emocional, num mundo que cada vez mais tem apresentado que o significado não está em Deus, mas está o nosso significado, a proposta em coisas. Então a depressão, e a gente nunca tem todas as coisas que eles nos oferecem, e a ideia é essa, ok? A fim de que nós possamos consumir cada vez mais. Então por isso que é muito comum a depressão. A depressão pode passar para o desespero. A depressão é uma doença que mata, e a pessoa chega no desespero, um desespero existencial. O que eu estou fazendo aqui? Eu não vou conseguir, não sou o suficiente. E aí nós chegamos num quadro final, que é o suicídio, né? Nós temos visto a cada dia o aumento de suicídio na nossa sociedade, já no nosso país, e também o aumento de suicídio entre cristãos. Então eu sugiro que você então gaste, né, um tempo revendo esse processo e ter ele muito claro na sua cabeça, para procurar identificar em que momento o aconselhando está, a pessoa que você está ajudando e aconselhando, em que momento está. Quanto mais para o final do processo, o risco é maior, a ponto de, se você perceber uma ansiedade muito grande, né, início de depressão, precisa encaminhar para um profissional, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra.